Bom, pessoal, vamos continuar aqui então. Da última aula a gente tinha esse modelo, esse relacionamento. Eu mostrei, né, tentei apagar, por exemplo, um curso onde um aluno estaria cadastrado nesse curso. Mostrei que não tem possibilidade, para mostrar a grande utilidade desse tipo de relacionamento, né? O que o banco trabalha, o banco de dados faz pela gente. Aí eu gerei um script a partir disso, né? Vamos começar do zero aqui. Joguei, criei o script, fui lá na máquina, no banco de dados. Aí eu volto aqui, né, só relembrando. Pego uma conexão que vocês devem ter criado uma já, e tá aqui já criado. Lembrando, esse banco chama escola, então ele está criado aqui. Eu vou dar um drop nele. Sempre que você vai recriar o banco de dados do zero, você dá um drop antes para não ter confusão. Até porque ele coloca, ó, criar a tabela se ela não existir. Ou seja, se você deixar um banco de dados antigo, ele não vai criar a tabela. E talvez se você fez alguma modificação e quer que atualize, ele não vai deixar criar. Então, agora que eu já dei um drop, que é apagar, né, o banco de dados, eu vou executar o script do banco de dados do modelo, né, novamente. Dou um refresh aqui, ó. Pronto, ele está aqui de novo e as duas tabelas estão aqui. Então, ó, gente, a aula de hoje vai ser sobre o insert, tá? O que eu vou fazer para fazer o insert? Lembra, gente, isso aqui é uma ferramenta, lembra lá da primeira aula, é uma ferramenta que permite a gente se comunicar diretamente com o banco de dados. O Workbench, ele é uma ferramenta tripla praticamente, né? Vamos dizer aí de forma meio grosseira. Você pode criar primeiro modelo, do modelo você gera o script, cria o banco de dados, tá? E você também pode administrar o banco de dados. Existem várias outras ferramentas aqui, ó. E uma das partes também é administrar o banco de dados, que é criar novos usuários para poder manipular a informação, fazer backup, enfim. Isso a gente não vai ver aqui, mas quem tiver curiosidade pode trabalhar aí, procurar, tem muito material na internet. Então, depois que a gente conectou, a gente vai começar a jogar as informações para o banco de dados. E como a gente joga? Então o Workbench ele permite que você se conecte no banco, tá? Criou o modelo, gerou o banco, conectado no banco, e aí você está lá nessa tela aqui, ó. Essa tela é uma interface gráfica que permite você conectar no banco. Lembrando, você pode se conectar no banco por aqui também, ó, pelo DOS. É só digitar MySQL -h local host, no caso do banco de dados estar na sua própria máquina, porque lembra, é conexão, tá? Então o banco de dados pode estar lá em São Paulo. Se você souber o IP da máquina, você no lugar de localhost, você digita o IP da máquina, você se conecta lá. Qual que é o usuário? -u. Então no nosso caso aqui eu criei como root. E qual que é a senha? -p de password. Você dá enter e aí ele vai pedir a senha e você digita, no meu caso root. Tô dentro do banco de dados. Aí ó, use escola. Aqui eu já defini que eu vou usar o escola. Então, ó, se eu quiser, ó, show tables. Pronto, ó lá, as duas tabelas, do mesmo jeito que é mostrado aqui na outra ferramenta. Então, são apenas ferramentas que se conectam ao banco. Você não é porque aqui no Workbench você pode vir aqui com o botão da direita e dar um edit, um select, aliás, e aí você vê a tabela montadinha, você não está mexendo diretamente no banco de dados. Isso é uma interface gráfica. Quer ver? Vamos inserir um aluno aqui, ó. João Silva. Isso aqui eu estou fazendo uma mini revisão. Opa, eu preciso de um curso antes, então vamos inserir um curso. Nome: Engenharia Mecânica. Que é, lembrando aqui, no campus Sertãozinho, eu acabei puxando a sardinha para o nosso lado. Aqui de Sertãozinho tem Engenharia Mecânica, sigla EngMec, por exemplo. Carga horária eu não vou saber ao certo, vou colocar aqui 3.600, que é uma média aparente aí aparente das engenharias. Então você tem aqui uma engenharia. Tá lá no banco de dados? Não, isso é uma interface gráfica. Olha aqui, ó, eu vou fazer uma busca, ó, select asterisco from. Esse comando eu vou ensinar com calma depois, tá? From cursos. Aqui ele está mostrando tudo que tem dentro da tabela cursos, ou seja, conjunto vazio. Agora sim eu consigo jogar informação para o banco de dados. Vou dar o apply. Olha lá, ó. Lembra, banco de dados só conversa SQL. Isso é um SQL.
Então olha como que ele está fazendo a tradução aqui, ó, aproveitando agora já e mostrando o primeiro comando de SQL, que é o comando de insert, tá? Então vamos lá, ó, eu vou inserir dentro do banco de dados escola, qual tabela? Tabela cursos. Isso aqui, gente, é algo extra, tá? Desnecessário aqui no nosso caso, eu posso deixar só assim, ó. Por quê? Porque é o seguinte, eu já tô conectado no banco escola, eu não tô conectado nesse outro banco de dados e nem nesse outro banco de dados MyDB, eu tô no escola já. Aqui no DOS eu também tô no escola, por quê? Porque eu pus aqui, ó, use escola. Quando você vem aqui, ó, nessa interface, você clica com o botão da direita, aqui eu vou cancelar aqui só para mostrar. Você clica com o botão da direita, ele, ó, Set as Default Schema, ou seja, esse Set as Default Schema é uma interface gráfica que quando você clica, o que a ferramenta Workbench manda lá para o banco de dados? Ele manda um use escola, que é exatamente esse comando aqui, ó. Então, por trás da interface gráfica tem um comandinho que vai para o banco de dados, tá certo? Da mesma forma, por trás dessa interface gráfica, quando eu aplico o apply, o que ele faz? Ele vai mandar a informação para o banco de dados. Olha aqui. Só que ele, como ele não tem uma garantia de que a gente está fazendo use escola aqui na ferramenta, ele coloca essa informação extra que garantiria que mesmo que ele tivesse conectado em outro banco, talvez fosse para o banco de dados escola, tá? Então eu vou tirar. E essa aspa simples aqui, ó, tá vendo que tá todos os nomes, ó, olha aqui, ó, a coluna, ó, a tabela cursos, ó, tem o nome, olha aqui, ó, nome, a sigla, olha aqui, ó, sigla, carga horária, olha aqui, ó, carga horária. Então ele especifica quais são os campos e ele põe em aspas simples. Por que, gente, que ele põe aspas simples? Porque ele não sabe como que o usuário vai criar esse banco. E o usuário, ele pode colocar, por exemplo, aqui, ó, carga, espaço horário, horária, na verdade está escrito errado, né? Horário aqui ficou agora que eu vi, mas enfim, carga horária. Ele pode pôr um espaço. Se ele puser um espaço e não tiver essa siglazinha aqui, essa aspasinhas, vai dar problema no banco de dados. Se ele colocar isso aqui assim, ó, dessa forma, tá? O banco de dados não vai entender o que é esse espaço aqui no SQL. Então, como ele não sabe se o usuário, ele cria isso automaticamente, não cria? Ele não sabe se o usuário colocou espaço ou não, então ele coloca essa aspa simples em tudo para garantir. A gente não precisa colocar isso, tá? O nosso comando pode ser exatamente esse daqui, ó. Tá vendo? Eu tirei as aspas, tudo. Agora, depois disso, ó, insert int, o que ele coloca? O nome da tabela que ele quer inserir, quais os campos que ele quer inserir e aqui embaixo, ó, ele coloca os valores, ó, values, correspondentes a cada um dos campos. Então, ó, olha aqui entre parênteses, ó, primeiro campo é o nome, segundo campo é a sigla, terceiro campo é a carga horária. Aí sim entra a aspa. E você repara, não é igual aquela aspas que estava aqui, tá? É uma aspa diferente, que é a aspa simples comum, é essa aspa aqui, ó. Tá? Aqui no caso, o meu teclado não vai dar para mostrar, mas basta vocês testarem aí as aspas que vocês vão ter aí e ver qual que vai ficar verdinho, porque a outra aspa fica, como fala, meio amareladinha. Lembrem de alguns minutos antes desse momento. Então, o que acontece aqui? Eu vou colocar a engenharia que ele está reproduzindo, ó, ele criou automático esse comando. Ele pegou o que você colocou na interface gráfica e automaticamente ele criou esse comando, tá? Deixa eu dar uma olhada antes, eu vou dar um Ctrl C aqui, eu vou dar uma olhada no modelo aqui para ver se eu fiz um negócio já. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, aproveitando, tá vendo esse botão de auto-incremente aqui? O identificador único, ele faz o que aqui? Ele identifica, ele vai ter um número diferente de cada linha para cada elemento que você inserir. Cada curso aqui, no caso, que você inserir, ele vai colocar um número diferente. Se eu vier aqui na hora do modelo e colocar que ele é auto-incremental, o que é auto-incremental? Ou seja, toda vez que você inserir um dado aqui, automaticamente ele já cria um novo ID. Por exemplo, se ele tiver criado o ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tiver 10 cursos cadastrados, no próximo automaticamente ele já cria o 11. Só que para isso você tem que
aqui no modelo colocar um tique aqui, ó, para ele ser autoincremental. Como a gente não colocou, se eu vier aqui e der um apply dessa forma, ele deve dar um erro, tá? Então vamos lá. Só lembrando aqui, reparem ó, agora, ó, essa aspa é diferente dessa, tá? Então colocamos os valores, lembra do formato? O formato do comando de insert, de inserir dados no banco de dados é sempre esse, tá? Depois a gente vai escrever um aqui no DOS também para vocês verem. Opa. E agora eu vou dar um apply. Ele deve dar um problema. Olha lá, ó. Exatamente, ó. Campo ID não tem um valor padrão, não tem um valor default, tá? Ou seja, ele não é autoincremental. Então aqui eu tenho que lembrar nesse momento de colocar autoincremental. Dou um apply, mesmo comando. Posso tirar essas aspas que eu falei aqui, ó, e o nome do banco, porque eu já estou conectado no banco certo, tá? A aspa simples aqui no campo valores, ó, na parte de valores, sempre que for texto, ela é obrigatória, tá? Se for número, ela não é obrigatória, ele também coloca para garantir, para não ter erro. Então eu posso tirar aqui, ó, se for um inteiro, alguma coisa assim. Então esse seria o comando mais enxuto, que é o comando que a gente vai criar. Então, ó, vou dar um aplicar, ele foi, tá lá dentro, tá certo? Vamos ver se ele tá lá mesmo. Estou conectando por outra ferramenta, ó. Isso aqui poderia ser feito até de outra máquina, tá certo? Olha lá, ó, agora ele está aqui. Beleza? Então esse é o comando de insert. E lembra bem, gente, vamos colocar mais um curso aqui, ó. Técnico Informática TINF 1500 horas. 2, né? Que eu tenho que colocar o ID. Repare, o que o aplicar faz? O aplicar, ele monta o comando da seguinte forma. Isso vai ser muito importante para vocês lá na frente, a hora que vocês estiverem programando. Por quê? Vocês vão aprender a criar uma ferramenta, um site de internet, que pega as informações que estão no banco de dados e mostra na interface gráfica. Coloca para dentro do HTML. Então, essa interface do MyWorkbench é como se fosse um site HTML, só que é feito de forma totalmente diferente, porque não é um site, tá? É um programa de computador. Então, essa ferramenta aqui, o que ela faz? Ela vem aqui, coloca automaticamente, tem um programa que roda por trás desse botão de aplicar, tá? É uma ação, quando você aperta o botão de aplicar, existe um softwarezinho ali que roda, uma parte desse programa que é o Workbench. Ele vem aqui e coloca insert into. Qual tabela que ele está manipulando? Cursos. Qual banco de dados? Escola. Então isso tudo, ó, ele monta automático. Quais os campos que tem essa tabela? Ele já coloca aqui também. Por quê? Porque ele sabe essa informação. Aí ele coloca esse texto velos até nesse ponto. E aí o que ele vai fazendo? Ele vai pegando aqui dessa interface gráfica, ó, ele pega o 2, coloca aqui. Ele pega o nome, coloca aqui. Ele pega o que está aqui na sigla, coloca aqui. E ele pega o que está aqui no 1500 e coloca aqui. É isso que o programa faz. E é isso que vocês vão aprender a fazer lá na frente, quando vocês estiverem fazendo o primeiro site de internet que tem acesso a banco de dados. Tá certo? Por isso que vocês estão aprendendo essa disciplina aqui. Então eu estou tentando mostrar para vocês aonde vocês vão utilizar, porque não vai ser nessa matéria que a gente vai ver isso. Mas vocês vão ver que vocês vão fazer exatamente a mesma coisa que esse software faz, só que vocês vão aprender a criar um software desse tipo, que vai ser o site. Tá certo? Então eu vou dar um apply de novo, aplicou, foi para o banco de novo, ó. Dei o select, beleza, ó, tá aqui os dois dados. Tá certo? Então, vocês estão vendo que a coisa é conectada num ponto só. E isso é uma das grandes vantagens do banco de dados, concorda? Você pode acessar as mesmas informações de vários locais. Então, do jeito que um cara faz uma compra e modifica o banco de dados a partir da casa dele, a loja recebe essa informação no mesmo banco de dados, busca essa informação e manda a compra para a pessoa. Então tudo fica centralizado, fica num servidor único, num computador único. Isso é o servidor, é um computador que tem normalmente um software que chama de servidor web, que permite que as pessoas se conectem nele de fora, tá? Através do navegador de internet ou outro tipo de conexão. Manda informações e nesse mesmo computador tem um banco de dados instalado que guarda essas informações, lê, gera relatório e etc. Tá certo? Então lembra bem, esse daí é o comando de insert, que é para inserir dados. Agora vamos voltar aqui na tabela cursos. Então, na tabela alunos. Agora sim a gente consegue inserir um aluno, porque a gente tem o ID,
tem o nome Eduardo, vamos colocar eu de aluno aqui. O ID do curso, que curso que eu estou fazendo? Vamos supor, engenharia, prontuário, blá blá blá. Coloquei qualquer um, dei um aplicar, pronto, inseri. Da mesma forma que eu vou fazer a busca aqui, ó, o select, depois eu vou ensinar em outra aula. From alunos. Tá lá, estou inserido no banco, tá certo? Da mesma forma eu posso vir aqui, ó, delete from alunos. Depois eu vou ensinar isso. Where nome igual Eduardo. Olha lá, ó. Parece que deletou. Vamos dar um refresh aqui. Opa, deletou mesmo. Ficou aqui, é defeito de interface gráfica, tá? Quando acontece isso, o Workbench ele tem uns probleminhas. Você vem e abre de novo aqui, ó. Você vai ver que ele vai vir vazio, tá certo? Então, é a mesma interface gráfica. Da mesma forma que eu posso vir aqui, ó, insert into alunos. Quais os campos que tem alunos? ID, nome, sobrenome, ID, curso, prontuário. Quais os valores? Velos. Então, para o ID, eu vou pôr ID 1. Por quê? Porque não existe nenhum ID 1. Nome, João. Opa, tem aspa simples aqui quando é texto. João. Vamos ver se eu estou acertando a aspa, né? Senão depois eu vou precisar trocar. Silva de novo, vai, minúsculo mesmo. ID do curso, então eu vou colocar que ele é do técnico de informática. 2, prontuário, Paraná. Opa, parece que inseriu. Então vamos ver se inseriu. Eu inseri um aluno, tá? Através de uma linha de comando, que é o SQL. Olha ele aí. Tá? Então ele inseriu. Aqui no Workbench apenas o Enter. Desculpa, aqui no DOS apenas o Enter que já insere o aluno. Aqui você tem que dar o Apply, que é como se fosse o Enter. Tá certo? Então essa é a ideia. Agora eu vou dar um drop rapidinho nesse banco. Porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no modelo. Agora que eu tiquei o auto incremental, também vou fazer isso para a tabela alunos. Auto incremental. Eu vou gerar de novo esse banco. Tá? Lembrando que quando você dá um drop você perde tudo. Então se você estiver programando profissionalmente e precisar fazer uma alteração, existem outros comandos, que é o alter table, enfim, uma série de outros comandinhos aí que você consegue só alterar o banco de dados e você não precisa apagar ele inteiro. Tá certo? Então deixa eu fechar isso aqui, que isso aqui já é obsoleto. Opa, apertei errado aqui. File de novo, vai. File, export. Apertei Ctrl V. Ctrl C, desculpa, em vez de Ctrl V. Copy to clipboard, finish. Agora vamos lá, vamos ver se eu acerto a tecla. Ctrl V. Aí. Executar. Tá criado o banco de novo. Agora quer ver, ó, dá uma olhada. Eu vou vir aqui. Vamos primeiro inserir por aqui, ó. Eu vou fazer o mesmo comando de insert, só que ó, eu vou tirar o ID que coloquei, né, na primeira vez, ó, tá vendo? Não tem mais o ID. Aqui também eu não vou mais inserir com o ID. Se eu der Enter, desculpa, faltou eu inserir um curso, né? Afinal eu apaguei os cursos. Então vamos inserir um curso por aqui, ó. Select, taranã. Então o curso, eu não vou colocar o ID, tá? Curso, engenharia, vamos mais rápido aqui, sigla Eng, carga horária 3.600. Vou dar o aplicar, ó, não vai dar erro dessa vez. E reparem, ó, cadê o ID aqui? O ID já não está aparecendo. Você não precisa colocar o ID no comando mais, tá? Porque o banco de dados faz para você. Olha lá, o banco de dados já criou um. Se eu criar outro aqui, ó, técnico, tec 1500, ele já vai colocar como número 2, ó. Tá vendo aqui? Então aqui, vamos ver se agora vai dar certo. Pronto. Vocês estão vendo que deu erro no anterior? Por quê? Porque eu tentei colocar aqui, ó, no ID do curso 2. Existe o curso 2 criado? Existia. Não, eu tinha dado drop no banco, aí deu erro. Agora que eu criei, ele inseriu aqui, ó, ok, uma linha foi afetada, né? Ele só fala isso. Então vamos ver aqui se realmente ele criou um aluno. Select rows. Olha lá, ó, aluno. E ele já colocou o ID 2 aqui, tá? Deixa eu entender por que ele colocou o ID 2. Eu não sei falar o porquê disso, tá? Talvez ficou algum vestígiozinho da anterior
não acredito muito nisso não, mas ele deveria ter criado um aqui, tá? Pode ser que na hora que eu tentei adicionar o primeiro aqui tenha dado algum probleminha e ele contabilizou um. Vamos ver, eu vou adicionar outro aluno. Vou colocar aqui, ó, Silva 1, João 1. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele nem... Vamos de novo aqui, ó, Select. Ah, ele colocou com 3. Não sei porque ele não considerou 1. Talvez essa falha aqui na hora de adicionar o ID. Deixa eu simular uma coisa aqui. É interessante esse tipo de probleminha. Eu não vou cortar essa parte do vídeo. Poderia cortar, mas é porque vocês vão vendo que problemas acontecem e vocês vão vendo como lidar com isso, né? Olha lá, ó. Eu coloquei um ID 3 aqui que seria um curso de ID 3 que não existe. E ele deu um erro. Agora eu vou acertar de novo. O Silva aqui eu vou colocar uns números a mais, só para diferenciar o Silva 1 do Silva 2. E o João aqui também umas letras a mais. Adicionou. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó, realmente o Workbench, o MySQL, que é o banco de dados, ele está fazendo isso. Mesmo que aconteça um erro na hora de inserir, parece que ele está contabilizando um ID a mais aqui na hora dele fazer o auto incremental, tá vendo? O primeiro deu erro, ele já começou no 2, agora deu erro na hora que eu tentei inserir o quarto, e aí ele já foi para o 5. Tá, isso é um detalhezinho do banco de dados. Confesso aqui que eu não vou saber falar se é um erro ou se isso daí é uma coisa normal do MySQL, tá? Mas isso é só o controle dos IDs, isso não tem problema. A gente tem a ID abessa aqui à vontade para colocar, tem muito número, tá certo? Inclusive, se você for inserir mais de milhões de dados numa tabela só, se preocupem, talvez esse ID só com um int não seja suficiente. Talvez você tenha que colocar um tipo de dado que caiba mais números maiores, tá? Então aí é só olhar, depende do banco de dados. Então aí, ó, se for, tem número quebrado também, que seria float, que também é menor. Aí você tem double, long, enfim, é só olhar lá nos tipos de dados que você vai ver quais são maiores, quais usam mais bits para armazenar o dado. E mais bits representa mais combinações, ou seja, você consegue atingir um valor de numérico aqui muito maior do que milhões. Tá certo? Então isso foi um insert, aproveitei para falar já mais algumas outras coisas, como em todas as aulas. E aí nas próximas aulas a gente vai ver o comando de deletar dados, de selecionar dados e de atualizar dados ainda. Lembrando que aí entra algo mais, tá? Que seriam as condições. Ou seja, você vai deletar um dado, qual dado você vai ter que deletar? Então você tem que colocar qual que é o dado, qual condição. Todo mundo que está no curso, por exemplo, você pode querer deletar todo mundo que está no curso 2, que era o técnico, né? Então você pode colocar, eu quero deletar todo mundo que está no curso 2, e aí ele deleta todo mundo. Vou mostrar as próximas aulas, tá bom? Abraço.